Sejam muito bem-vindos a todos os participantes, grato pela preferência dos nossos conteúdos e aos demais que vêm aí somando durante esta apresentação ou durante este webinar, tá? Sem mais delongas, vamos então ao nosso webinar. Eu sou o Kalequela Manuel, engenheiro de aplicação da OpenCAD. Sou formado em engenharia mecatrônica, mestre na área de instrumentação e controle e doutor em engenharia industrial na área de sistemas dinâmicos lineares e não lineares pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tenho experiência na área de indústria há mais de 9 anos. Estou aqui para apresentar este webinar com muito carinho e de forma fácil para vocês, mostrando os recursos que a OpenCAD hoje traz no mercado utilizando o MATLAB e o Simulink, né? Assim como é aplicado em várias indústrias que ao longo da apresentação eu vou falando um pouco dos nossos parceiros, ou seja, nossos clientes que usam o nosso software MATLAB Simulink associado às demais toolboxes. Bem-vindo aí ao webinar de análise de sensores, né? Otimização de processos industriais com MATLAB e Simulink, aspectos de comunicação aí industrial também para maior eficiência dos seus processos, tá? Para isso, então, vamos ver tópicos como processamento de sinais, extração de características e automação, a parte de machine learning para a detecção de eventos, parte de comunicação e controle industrial, tá? A ideia, então, é a gente entendermos recursos e também aplicações de como o MATLAB pode aí automatizar e ser eficiente em uma resposta e controle de monitoramento de sistemas industriais, especialmente quando a gente lida com sensoriamento. Então, a parte de processamento de sinais, né? Qualquer relação, por que a importância de processamento de sinais e como o MATLAB e Simulink e demais toolboxes podem te ajudar com isso, tá? Em uma análise avançada para otimização de sistemas industriais, então, para quem gosta de tomar um chopp, uma cerveja, de repente, existe todo um processo, né, de conservação, a parte de fermentação, aquela toda a parte de conservação química em barris, né, ou dutos, né, posso assim dizer, de conservação aí de cerveja, né? Você então tem parâmetros como temperatura, pressão, né, posição e também velocidade, né? Isso relacionado aí velocidade e posição relacionada a motores, né, que permitem aí de alguma forma fazer a conservação da cerveja ou do chopp nesses barril, né? Veja o seguinte, o que é então essencial a gente entender nesse tipo de processo industrial aí das cervejarias, né, de conservação do chopp ou da cerveja. Existem sensores conectados, né, a esse sistema ou esse processo industrial de conservação. Tá? Então, se você consegue mensurar, por exemplo, temperatura, pressão, velocidade do motor e também posição relacionada a esse processo industrial, tá? E de alguma partir de um celular, do notebook ou de uma tela ali, né, é, é, conectada ao monitoramento, isso se chama então aí de sensoriamento, né? Eu consigo medir grandezas e consigo representá-las visualmente em uma tela ou display, tá? Essa é a definição mais simples de sensoriamento. E justamente o MATLAB, Simulink e outras toolboxes que ajudam a fazer este controle com segurança. Então, defina o seu processo, o seu projeto aí industrial, no exemplo aí, a conservação de cerveja, aplica um sensor ali de pressão, temperatura, né, e conecta ao MATLAB para você ter essa resposta em tempo real do seu processo ali. Tá? E claro, existem toolboxes que nos ajudam a fazer isso, né? Elas já são pré-definidas. Você só precisa ir lá e dar um clique na configuração que você deseja. Para um processo como esse da cervejaria de conservação aí do chopp ou da cerveja, você pode estar usando aí para a parte de
análise e visualização de sinais, pode estar usando as toolboxes que a OpenCAD hoje oferece ao mercado. Signal Processing Toolbox, tá? Essa toolbox nossa, ela serve para fazer uma filtragem, tá? Aí, Fourier, né? Transformada de Fourier para a famosa FFT, análise espectral e demais análises de processamentos de sinal. Então, quem proporciona isso no projeto? Signal Processing Toolbox, tá? A parte estatística, né? Qual que é a média de pressão, a média de posição, posição máxima, posição mínima, tempo de conservação, né? Quais são as variâncias, desvio padrão dessa conservação. Quem permite você fazer essa análise estatística, nós temos uma toolbox já configurada com todas as representações, né, de saída estatística aí que você imaginar. E essa toolbox se chama Statistic and Machine Learning. Tá? Detecção de padrões e também anomalias. Saber quais pontos estão a apresentar parâmetros dentro do range operacional no sensor e quais pontos não estão apresentando aí esses parâmetros, né, de anomalias, tá? Essa é a função do Statistic and Machine Learning Toolbox. Já a Data Acquisition Toolbox, ela é uma toolbox para aquisição de dados em sensores em tempo real. Então, se eu quero pegar dados do sensor de temperatura, do sensor de pressão, por exemplo, do sensor de posição do meu motor, de velocidade, né? Eu utilizo aí a Toolbox Data Acquisition Toolbox. Então ele faz aí a conexão com o sensor no seu sistema ou processo industrial e consegue mostrar para você no display ali, né? Quais são aí a variação de pressão ou temperatura de acordo com o seu sensor inserido no seu processo industrial. E temos aqui essa toolbox que é o ThinkSpeak. Tá? O ThinkSpeak é uma toolbox que te permite monitorar toda a situação, né, designada ou que você programou para serem representada no display. Repito, quando eu falo de display, estou falando de uma TV aí de monitoramento, estou falando do seu computador, smartphone e por aí vai. Então, ThinkSpeak é aí uma toolbox aí, né? Terceira, que te permite você visualizar aí, então, monitorar a parte de IoT e também análise em nuvem, tá? Eu já mostro aí como funciona esse ThinkSpeak aí relacionado a IoT, tá? Famosa internet das coisas. Então, são algumas toolboxes clássicas que você pode estar usando para sistemas industriais que permitem aí, então, o monitoramento de vários parâmetros, tá? O segundo tópico é aspectos de extração de característica e automação, tá? Quais recursos tem hoje para fazer uma inteligência de sensores para manutenção e desempenho de um processo industrial, né? Primeiro, sensor. Um sensor de nível, por exemplo, que mede o líquido, né, em um tanque de armazenamento, conforme foi mostrado, ele envia dados de um nível para um controlador lógico programável, um CLP, para fazer o controle de processo. Tá? O segundo é o CLP, programador lógico controlável, tá? Por exemplo, da Siemens S7 1200, ele recebe esses dados dos sensores de nível e se o nível estiver muito baixo ou muito alto do seu range operacional, aciona uma válvula ou uma alerta para que o operador vá nesse processo, tá? De armazenamento do tanque e desconecta aí ou desliga imediatamente o processo. O terceiro é o supervisório. Por exemplo, tem um sistema SCADA ali conectado ao seu MATLAB, tá? Que é possível para exibir dados de nível, uma interface gráfica, né? Para que o operador permita o monitoramento desse processo industrial em tempo real. Pode ser de forma manual, né? O operador levantar e desligar, ou também supervisor, né? Programado juntamente com o CLP integrado ao sensor, permite você fazer um desligamento automático, né? Então, são três passos básicos para a inteligência de sensores para manutenção e melhor desempenho utilizando o MATLAB e Simulink. Já que eu sei quais são as etapas de inteligência para a integração de sensores nesses processos, num processo industrial como um todo, ou em análise de desnível ou nível de tanque de armazenamento, eu então pego as toolboxes que me permitem fazer essa configuração
com tranquilidade. Aqui eu trago algumas clássicas que a OpenCAD te oferece essas toolboxes prontas. Você só precisa ir lá, clicar ou configurar da forma que você achar conveniente, né, ou adaptada ao seu projeto, né? E a gente está aqui, claro, para direcioná-lo de alguma forma e ajudá-lo com isso também. E as toolboxes que eu trago aí para aspectos de inteligência de sensores integrados ao seu processo para manutenção e desempenho é a Instrument Control Toolbox, tá? Essa nossa toolbox permite comunicação via RTU, o RS-232, TCP/IP e também o DP. Tá? Industrial Communication Toolbox, né? Segunda toolbox clássica que nos permite fazer a inteligência e integração de sensores dentro de um processo para manutenção e melhor desempenho. Essa toolbox suporta protocolos industriais, Modbus, Ethernet, OPC, AUA e MQTT. Tá? Então, essa toolbox já é configurada para esse tipo de comunicação relacionada a esses protocolos industrial. Tá? E temos aí, então, a nossa toolbox, que é o PLC Coder. Tá? O PLC Coder ele te permite você gravar, editar códigos, tá? Em modelos Simulink para implementar diretamente no seu PLC. Então, já tem uma toolbox que permite fazer essa geração de código. Então, por exemplo, você fez um modelo Simulink, você faz uma geração desse código do seu modelo fiel para uma programação PLC, quem te ajuda a fazer isso? PLC Coder. Gerou o modelo fiel do código através do PLC Coder, tá? Que é uma toolbox codificadora que a gente tem. Pega esse mesmo código gerado e eu consigo implementar diretamente em PLC, sem se preocupar com linguagem ladder, né? E outros detalhes. A programação já vai direta para o seu PLC. Fantástico, tá? Terceiro ponto, eu estou passando os tópicos, pessoal, e depois eu levo vocês para o MATLAB e aí eu consigo juntar os 4 pontos para mostrar aí, então, a inteligência que o MATLAB aí tem hoje, né, dentro aí do contexto de sistema de sensoriamento, inteligência artificial, né, IoT e outros para melhor comunicação ali, então, e análise de dados relacionada a sensoriamento, tá? Bruno, tá me ouvindo tranquilo? Sim, Tem estamos te alguma ouvindo. questão que surgiu ali? Podemos seguir? Calequela, Sim, tem uma pergunta aqui que apareceu. Espera só um claro. minutinho que a gente vai colocar aqui para você, tá bom? O Tranquilo. Christian está perguntando, né, o seguinte, né, considerando um arquivo de dados do Excel, sendo um sensor, como extrair dados estatísticos de uma linha? Perfeito, perfeito. Isso é simples, né? Eu não gravo comando no MATLAB, repito, tá? É uma ferramenta que eu trabalho ali, tenho contato com essa ferramenta, né, há mais de 12 anos ali, mas é tranquilo fazer isso. Eu já mostro até no exemplo, eu trago um arquivo Excel ali também, que eu estou me baseando, manipulando ele, emulando, né, como se fosse um sensor, né? E eu vou mostrar justamente isso aqui, tá? Pode deixar. Podemos seguir, Bruno? Mais alguma questão? Não, pode seguir, pode seguir. Ok, Conforme for aparecendo, a gente vai falando aqui. exatamente. Eu já respondo aí em forma prática aí como a gente resolve essa pergunta, tá? Beleza. Ok. Machine Learning para detecção de eventos, né? Eventos são nada mais do que relação entre tempo e variáveis, né? Então, essa classificação aí denomina-se como eventos, tá? O objetivo nesse terceiro tópico é justamente você aplicar inteligência artificial para o monitoramento e diagnóstico de sistemas. Então, por exemplo, você tem um sistema de monitoramento, né? E esse sistema de monitoramento está determinado para trabalhar num range operacional, né? Numa dada posição, numa dada velocidade, num dado parâmetros que não pode exceder, né? Você tem um range operacional. Então, além de eu ter toda a codificação do meu modelo no MATLAB via script, eu posso configurar ali como sinal de alerta ali, né, um bip, né, um bip mais longo, mais curto, enfim, você faz essa configuração, olha, detectou falha, então, olha, me faz uma representação no display em vermelho e automaticamente aciona ali, então, um bip, né? Então, você tem aí a parte da inteligência artificial aplicada ao monitoramento e diagnóstico de sistemas, né? Esse é um exemplo simples, mas você tem toolboxes já pré-configuradas que a OpenCAD já disponibiliza, né?
no mercado. Deep Learning Toolbox, a nossa toolbox aí de aprendizado profundo. Então, você cria um algoritmo via MATLAB juntamente com Deep Learning, para justamente você ter um algoritmo com maior precisão, tá? Associada à Curve Fitting Toolbox, essa toolbox serve para analisar respostas de sistemas não lineares, principalmente sistemas curvos, tá? Então, eu consigo analisar respostas no início, no final, em uma determinada curva, né? De uma, por exemplo, uma onda senoidal, né? Se a sua resposta do seu monitoramento, do seu processo, no monitoramento for relacionado a respostas não lineares, você consegue fazer então aí um controle de inteligência artificial a partir dessas respostas, tá? Embora não sendo linear, né? Mesmo sendo não linear, você consegue aí. Curve Fitting tem essa função. A nossa toolbox aí de estatística e de machine learning toolbox, né, aplicada aí na inteligência artificial para o monitoramento e diagnóstico de sistemas, né, relacionado novamente a sensores. Estatística e de machine learning toolbox permite o quê? Permite que você tenha cálculos em mãos do desvio padrão, variância, né, média e outros parâmetros estatísticos, tá? E assim como um aprendizado de máquina, né? Para algoritmos aí que requerem RUL, né, Remanescence Use for Life, que é justamente para saber o tempo de vida útil do seu processo ou de um determinado parâmetro ali, né? Então, você pode estar usando Statistics and Machine Learning, tá? Test Analytics, tá? Ou análise de textos, tá? Essa toolbox nossa, ela serve para detectar ali, então, sentimentos relacionados a uma resposta. Ou seja, a partir de escrita, eu consigo estimar se essas escritas estão para um lado aceitável ou se estão para um lado rejeitável, tá? Então, essa toolbox consegue detectar num algoritmo ou em um processo esse sentimento, tá? Que é justamente para o que está transcrito, ele consegue trazer se é positivo ou se é negativo, tá? Então, no exemplo de um sistema de monitoramento, que eu dei exemplo aí da cervejaria, por exemplo, vocês podem estar usando o Test Analytics Toolbox, que essa toolbox aí, então, serve para analisar o algoritmo como um todo, a resposta dele, e saber se esse processo está tendo uma resposta, né? Mesmo estando escrito, ele transmite esse sentimento, se ela está tendo uma resposta positiva ou também negativa. Fora do contexto de monitoramento, né? Por exemplo, um exemplo mais abrangente dessa toolbox, você tem uma empresa e precisa saber aí, então, se essa empresa está tendo mais comentários positivos do que negativos. Então, a partir dessa URL ou link, trazendo dentro do Test Analytics Toolbox, eu consigo saber, olha, tem uma porcentagem de clientes falando bem da minha empresa e falando mal da minha empresa. Um exemplo, tá? Então, vocês podem usar tanto em processo aí de inteligência artificial aplicada ao monitoramento e diagnóstico de sistema, assim como em outros projetos, tá? Computer Vision Toolbox. Essa toolbox é uma toolbox de visão computacional, uma toolbox já pré-configurada com todos os recursos tecnológicos anteriores e atuais relacionados à visão computacional. Então, você pode colocar uma câmera no seu processo do controle de cervejaria, né, para justamente mensurar, por exemplo, posição, tempo de resposta, ou se tem algum operário na linha, por exemplo, sem capacete, fazendo alguma operação ali necessária. Então, tudo que envolve controle de visão computacional em um sistema de monitoramento, posição dos sensores, se esses sensores estão corretamente posicionados a 45, 90 graus, conforme o seu modelo. Então, você pode estar fazendo aí é seu algoritmo, né, por trás da toolbox de visão computacional, né? Então, mais um exemplo aí, então, das toolboxes que você pode estar usando, né, baseado em inteligência artificial aplicada ao monitoramento e diagnóstico de sistemas, visando sempre aspectos de sensoriamento, tá? E o quarto é comunicação e controle industrial, tá? Bruno, está me ouvindo? Teve alguma pergunta até aqui? Podemos seguir? Olha aquela, tem mais uma pergunta, mas eu não sei se você vai querer responder elas quando você estiver mexendo no MATLAB. É um do Fernando aqui. Você quer que eu te passe agora ou quando você começar a mexer no MATLAB? Fica a seu critério, fica a seu critério.
Tá, mas pode ser. Eu vou passar pode, agora então. Só um minutinho, eu tá, vou pegar ok. aqui. Tá, o Fernando perguntou se existe alguma forma de colocar um bip ou saída de som do MATLAB para alerta. Sim, pensando aí em uma emulação ou simulação de sensores, sim, você pode aí configurar sensores através de algoritmos de MATLAB e também diagramas de blocos Simulink, né? Mesmo sem sensores, você pode fazer isso, e eu mostro isso, né? Fiz questão de desenvolver alguns aplicativos especialmente para este webinar, tá? E eu vou mostrar também como fazer isso aí, tá? Pode ficar tranquilo. Esse vai ser um pouco mais Perfeito, prático, né? Ok. perfeito. Tá. Comunicação, Pessoal, só um minuto, perdão, sim, Calequela, claro. só um minutinho. Pessoal, fique à vontade, tá, para fazer perguntas, tá? A gente está respondendo algumas aqui que vão aparecendo no nosso chat, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? A gente está aqui à disposição. Pode continuar, Calequela, por favor. Perfeito, obrigado, Bruno. Quarto tópico e último, para a gente ir em mais detalhes práticos ali, abrindo o MATLAB, apresentando para vocês, é comunicação e controle industrial, né? Integração de sensores PLC para controle e outros tipos de controladores, visualização display, né, onde você enxerga o que está acontecendo com o seu sensor integrado ao seu processo. E a última etapa é justamente se essa comunicação está sendo efetiva e qual que é o aspecto do controle industrial que você está tendo. Isso aí a parte envolve aí a parte de não só inteligência artificial, como citado no terceiro tópico, mas também aspectos como IoT, para você poder acompanhar aí, né, a famosa internet das coisas, acompanhar o seu processo dado numa nuvem e também permitir visualizações gráficas aí dos seus processos em tempo real, né? Como citei no princípio, existe uma toolbox que chama ThinkSpeak, uma toolbox terceira ali, que nos permite conectar o MATLAB com nossos dados, nossos processos integrados aos sensores, depressão, temperatura, desgaste e outros em nuvem, e a gente consegue acompanhar em tempo real via PC, uma tela de monitoramento, um celular, né? Um smartphone melhor, e também aí um tablet, por exemplo, tá? Objetivos desse tópico: conectividade e automação para processos mais eficientes, tá? Neste quarto tópico relacionado à comunicação e controle industrial, tá? Eu trago algumas toolboxes ali, então, mais clássicas ali, ou muito mais fáceis de você usar, como Data Acquisition Toolbox, que eu já citei anteriormente. Essa toolbox te permite, então, fazer aquisição de dados de vários tipos de sensores em tempo real, tá? Então, com essa toolbox dando um clique, chamando o nome aí do hardware do sensor conectado, você consegue aí fazer a aquisição desse sensor, seja de temperatura, pressão, né, voltagem e por aí vai, né, em tempo real. Essa é a função dessa toolbox, tá? Do lado direito tem Instrument Control Toolbox, que te permite aí vários de hardwares com MATLAB para conectividade e automação do seu processo. Um exemplo aí que vocês conhecem muito bem é o osciloscópio, né? Então você pode estar integrando o osciloscópio com o Instrument Control Toolbox, tá? E outros hardwares. Tá? Image Acquisition Toolbox é uma outra toolbox que permite fazer aquisições de frames de imagens aí, quadros, né, ou imagens, para fazer aí então análise. Imagens são iguais, imagens são similares do seu processo e por aí vai, né? Qualidade, então, você, qual que é você, vamos supor, eu dei um exemplo da conservação da cerveja, né, do chopp ali, né, no barril. Então, eu posso tirar várias fotos de quando esse meu barril está gelado e quando ele está mais frio, no caso, né, está uma temperatura normal, ambiente, né? Normalmente, quando é um barril ali, quem já foi a uma em cervejaria e ele está com aspecto gelado, parece estar caindo aí alguma águazinha, né? Aquele processo ali, né? Eu tiro uma foto dela nesse estado, né? Gelando ali de alguma forma e com uma temperatura normal. Então, o Image Acquisition Toolbox, para este exemplo aí, eu posso fazer comparações de imagem, né? Em um horário, ora, estava gelado o barril, em outro horário estava em uma temperatura normal, por exemplo. Então, para todo tipo aí do seu processo, você pode estar usando Image Acquisition Toolbox para fazer comparação aí a parte da inteligência artificial, conectividade e automação do seu processo. Temos a Industrial Communication Toolbox. Essa é a toolbox essencial para você conectar tipos de controladores como PLC, por exemplo, tá? Para a área automotiva,
né? Ou tem um veículo networking toolbox, tá? Para justamente você saber aí a saúde do motor, né? Que é um processo também, não deixa de ser, e outros parâmetros, tá? E aqui, então, você tem o ThinkSpeak. É nesta toolbox que a gente vai focar para o quarto tópico, que é a comunicação e controle industrial. A ThinkSpeak, ela te permite justamente você visualizar ou monitorar o que está acontecendo no seu processo. Já que você tem o seu processo integrado a um sensor, determinado sensor, tá? E também a um controlador como o PLC. E agora nada mais do que você dar aí o chute final de poder, então, ficar numa sala de controle ou com celular e ver o que está acontecendo no seu processo. Essa é a função aí desta toolbox, né? E tem aspectos de casos de sucessos. A gente, antes de entrar no caso de sucesso, vai pegar esses 4 tópicos e eu vou mostrar no MATLAB, na prática, né, como é que a gente pode estar aí, então, utilizando. E respondendo as perguntas aí que o Bruno fez, né, do Álvaro e outros pessoais aí, então, tá? No primeiro, eu fiz questão de customizar um aplicativo, né, justamente aí. Observe que tenho aí um arquivo .csv, tá? De sensores, ok? Então eu faço questão de abri-los aqui fora até do MATLAB para justamente vocês observarem o que que tem. Tem pressão aí, tem temperatura, resistência e também vibração. Tua tabela pode ter aí várias, milhões e milhões de colunas e linhas, tá? Aqui é um exemplo que eu trago ali. Então esses dados foram extraídos aí de um dado sensor, ok? E aí, então, eu trouxe aqui para emular ali no MATLAB, como se fosse aí, então, um sensor. Observe, então, que ao desenvolver um aplicativo no MATLAB, de forma fácil, tá? Você pode estar executando na mesma interface, sem precisar integrar outros softwares, para você, então, ver aí o aspecto de sensoriamento, tá? Aqui, então, eu dei o exemplo ali da indústria de cervejaria, de controle de uma indústria aí que fabrica pneus, por exemplo, pneus, né, veiculares, né? E aqui, então, a ideia nesse aplicativo é conectar 4 tipos de sensores, tá? Para justamente você saber se o seu processo está tendo falha ou não está tendo falha. Então, aqui é um guide, né? Graphical User Interface do usuário ali, e vou iniciar aqui os testes, tá? Então, eu consigo monitorar os 4 tipos de sensores. Observe que o sensor 1 é diferente que o sensor 2, né? Até pela cor aqui também, tá? E aí eu consigo fazer o meu monitoramento. No eixo X eu tenho o tempo e no Y eu tenho um valor de cada sensor, tá? Bom, mas como eu posso saber os nomes dos sensores? O MATLAB tem essa capacidade de alterar o nome dos sensores ou trazer o nome do sensor original que está sendo conectado? Sim, tem essa capacidade. E para isso, então, no segundo aplicativo que eu customizei aí, né, especialmente para este webinar, eu trago aí então o nome desses sensores, tá? Vamos lá, eu já mostro aqui melhor, ok? E aqui no segundo tópico aí tem a parte de extração e automação, né? Ou seja, extraindo aí dados reais, né? Assim como o nome, os nomes podem ser editados ou você pode usar o nome original aí automático do tipo de sensor que você está utilizando, obviamente, tá? Então, no segundo tópico falamos aí de aspecto de extração de característica e automação, aspectos de inteligência artificial para manutenção e desempenho, né? Então, executei o meu modelo aqui, aí eu tenho a dinâmica de acertos e falhas do sensor, tá? Então, pode ver que aqui já não é mais sensor 1, é pressão interna, sensor de pressão, aqui o de temperatura, aqui a parte de vibração, estamos a falar aí de uma indústria aí, fabricante de pneus, onde tem teste de resistência, então aspectos como pressão durante o teste desses pneus para saber se estão em bom estado de uso ou não, né? Alguns fatores determinantes, como um sensor de pressão, temperatura, vibração e desgaste das bandas do pneu, né? Então, devidamente nomeados os sensores aqui,
fiz essa edição, e aqui eu tenho um retorno na minha GAI, né, na minha interface. Ó, tendência anormal de desgaste, de vibração, pressão interna. Então, variação do tempo dinâmica aí, um aplicativo do MATLAB aqui com sensor em tempo real. Aqui eu consigo ver qual que é a tendência de anomalia do meu processo, né? E a partir dela aí eu consigo mensurar. Vocês podem ter a capacidade de pegar também este aplicativo através do script e falar que os valores dos sensores variam de 20 a 90, que é o seu range operacional. Lembra que eu falei no slide que você pode padronizar e colocar uma linha azul e vermelha e saber o que está dentro e o que está fora do parâmetro. Então você customiza aí do jeito que você achar conveniente. Então aqui eu tenho o nome dos sensores em tempo real e aqui eu tenho então um retorno de tendência de anomalias do meu sistema. Então, posso ter um retorno aí sabendo que o sensor de temperatura está funcionando 40%, mas o ideal é 90%. Então, é hora de eu parar o meu processo, ir lá nesse sensor, ver se tem alguma coisa quebrada, danificada, algum fio mal conectado, e aí você fazer até o aspecto da sua parte de manutenção preditiva também. O bom uso das ferramentas, você vai ver que quanto mais você usa essas ferramentas tecnológicas, mais recursos de respostas e melhorias e otimização no seu sistema você vai ter. Um sensor quebrado aqui vai dar a oportunidade de trocar esse sensor, ter uma resposta melhor de precisão e automaticamente você está dentro aí, né, do aspecto de manutenção preditiva. Ok? Até aqui, surgiu alguma pergunta? Podemos continuar. Respondi aquela pergunta do Álvaro, se eu não me engano, ali. Se eu estiver equivocado, você me avisa, Bruno, tá? Mas surgiu mais alguma pergunta? Podemos seguir com outras demonstrações aqui. Ô, Calequela, Sim. tem um comentário aqui, do Vitor Hugo, que ele falou assim, ó, não ficou claro se os valores dos sensores são reais ou são escalonados. Perfeito. Esses são valores dos sensores. Eu emulei, tá? O MATLAB tem essa capacidade. Eu não tenho sensor físico aqui. Então, eu criei linhas e colunas do sensor, justamente. Obrigado pela pergunta, tá? Aqui. Então, são nomes dos sensores, tá? Aqui, pressão interna, temperatura, vibração e desgaste. Eu mesmo criei, tá? Agora, se eu tiver um sensor, eu posso conectar diretamente no meu hardware, na minha máquina e aí apareça automaticamente. Para isso, você precisa ter aquela toolbox que é Data Acquisition Toolbox. Tá? Ele faz a aquisição automática de vários tipos de sensores. Aí não preciso mais dessa linha de comando aqui, tá? Porque eu já estou conectado a ele diretamente, ok? Então aparece aí os nomes verdadeiros. Eu emulei como se eu tivesse um sensor, tá? Aqui eu poderia adicionar mais sensores ou retirar, ok? Ele disse ok, tá? Vitor Hugo, muito Perfeito. obrigado pela sua pergunta, tá? Fique à vontade para fazer mais, se quiser. Obrigado, Vitor Hugo. Vamos continuar aqui. E claro, quem achar que tem que ter aí esse algoritmo, entre em contato aí com o Bruno vai estar encaminhando aí para vocês também, tá? Então, tudo que foi feito nesse aplicativo, né, tá aqui totalmente descrito, a interface gráfica, o título que está sendo descrito, a área gráfica, tudo perfeitamente documentado aqui até para vocês entenderem bem como foi feito e analisado aí esse algoritmo. Tá? E você observa que no meu comando Windows eu fiz questão de retornar todas as interações, tá? Ó, tenho até interação número 269, para você ver o tanto de precisão que é feita dentro dessa análise de sensoriamento. Então, pressão interna, Calequela, 83. Sim, por favor. perdão, desculpa. Tem Tá. mais uma pergunta que é do Kildson, Uhum. tá? Existe uma linha de sensores específicos que fazem comunicação com essa toolbox? São vários, tá? Se eu citar 50 linhas, vou ser injustas com outras 150 linhas ou marcas de sensores que, grande parte, tá? Eu te afirmo ali que 70% ali você consegue trazer ali, tá? Essa é a estimativa que eu faço, tá? São vários tipos de sensores. Maravilha, cara. Pode continuar. Obrigado. Ok? Então, eu fiz aqui várias interações, tá? Você pode reduzir a quantidade de interações, tá? E me retornou ali como simulação finalizada. Então, no caso, eu criei 269 interações para saber aspectos do sensor de pressão, do sensor de temperação, vibração e desgaste aí dos pneus, tá? Então, deu tudo certo aqui, pneu validado, bora aí, então,
comercializar ou vender esse pneu, né? Então, uma indústria aí de pneus para você fazer aí aspectos então de resistência em relação aí ao seu produto final, ok? Mais um exemplo aí para vocês. E agora vamos então pela terceira aplicação que foi mostrado ali, tá? Essa é a interface do MATLAB, tá, pessoal? A minha versão é a 2024B, tá? Já tem a 2025A. Eu já vou estar atualizando aí para vocês, tá? Também. E que tem mais recursos tecnológicos. Então, quem tiver com uma Caliquelo, versão tem mais uma 2025, por favor, pergunta. por Desculpa favor. te interromper de Não, novo. tranquilo. Posso te fazer? Tá bom? Sim, claro. Tá. A pergunta do Charles qual é a língua, talvez a ligação, né, a linguagem de programação do MATLAB e faz se necessário entender para operar? Perfeito. São dois tipos de linguagens de programação no MATLAB, tá? Existe a .m e a .mlx, tá? Que são esses dois recursos aqui na aba Home. A primeira é a .m, tá? Que é o New Script, que é esta aqui que a gente está a trabalhar, tá? E a segunda é o New Live Script. A diferença entre os dois é que o New Live Script, ele é uma cópia do New Script, porém mais inteligente, tá? Você consegue a partir dele já ver gráficos do seu modelo, mesmo sem precisar executar, tá? Então aqui, por exemplo, no ponto M, você precisa executar aqui. No ponto MLX, né, que tem uma outra, né, uma cara diferente no ponto MLX, então eu vou copiar o que eu fiz anteriormente e trazer para cá, tá? No ponto MLX, ele tem essa cara aqui. Você consegue customizar melhor, como colocar um título, né, por exemplo, né? Então, são aspectos que você não faz no Live Editor normal, tá? Então, colocar um título aqui e aí você trazer ele como um título realmente, e por aí vai. Você consegue aí fazer uma customização melhor. Tem uma resposta mais inteligente, tem mais recursos interativos em relação ao ponto M e MLX, tá? Então, ponto M e MLX, os dois tipos de programação funcionam do mesmo jeito, tá? Só que o ponto MLX você tem mais interação. A principal diferença é que no ponto MLX eu não preciso executar o meu código. Do lado eu já consigo ver a representação gráfica e demais interações, tá? Essa é a grande diferença. Podemos continuar, Bruno? Mais alguma pergunta? Pode continuar, Caliquelo, por favor. Perfeito. No quatro tópico, né, vocês lembram que vimos aspectos de inteligência artificial relacionados à automação, sensoriamento e também monitoramento via aí IoT, né, que é a famosa internet das coisas, tá? Então, eu peguei o mesmo código ali e customizei ele, né? Alguém perguntou lá no princípio, né, Bruno, e agora faço questão de responder, né? Desculpa pela demora, achei melhor passar os slides e depois entrar aqui no MATLAB, né? Perguntou ali, então, como, né, fazer essa Quer que eu configuração. repita? Quer que eu Sim, repita por aqui favor, a até é pergunta? melhor, é melhor, Claro, eu é vou peça melhor. aqui, só um minutinho, Aham, tá? Então, a primeira, né, que o Chris tinha perguntado, era, sim. considerando o arquivo de dados do Excel sendo sensor, Uhum, como extrair dados estatísticos de uma linha? perfeito, uma linha. No aplicativo 1, tá? Vocês têm, então, que eu customizei para vocês, claro. Tem a planilha Excel que eu tinha aberto ali. E aí eu vou extrair uma linha do sensor, tá? Esses são os arquivos vindo do sensor, ou poderia ser o sensor conectado no hardware ali e já aparecer essa informação para você. Para isso, você precisa ter a Data Acquisition Toolbox de forma automática. Então, eu vou dar um clique aqui nos meus dados de sensoriamento, poderiam ser sensoriamento em tempo real, tá? E a partir dele eu venho na opção de importar dados, tá? Na parte de importar dados, eu vou ter acesso a essa tabela aqui, ó. Vou lá abrir, aí fica melhor. Vou lá novamente, importar dados, tá? Trazer aqui que eu enxergo melhor a minha tela. Perfeito. É isso que eu queria arrastar aqui. E aqui vamos no MATLAB novamente, tá?
Aqui a tabela do Excel, ponto .csv especificamente. Aqui a coluna de pressão, temperatura, resistência, vibração, e poderia ter outros 3 milhões de parâmetros sem problema nenhum. Vamos escolher aqui a linha 3, por exemplo, né? Já que ele falou só de uma linha. Aqui na linha 3, eu venho aqui, eu importo, tenho a opção de importar como tabela, como matriz numérica. Então, eu vou importar ele como matriz numérica, que é números só. Se eu quiser importar como tabela, eu posso importar também, tá? E a partir dele, então, eu vou importar esse dado dentro do meu workspace, que é a memória do MATLAB. Então, tá aqui, ó, dados de sensores. Então, coluna 3, você tem pressão 34 e temperatura 66, né? E aí, eu venho aqui na memória e dou um clique. Aqui, ó, 34, pode conferir ali que é o mesmo dado que você tem aqui, ó. 34, 64, 66, ali, ó. E na terceira, 7.5, a resistência, e 0.17 na vibração. Ok? Consegui importar. E aí eu faço o caminho inverso, por isso que eu repeti lá no princípio, olha, não gravo o comando. Eu entro e sei onde estão as funções, assim como vocês também sabem, né? E só para mostrar o quanto é fácil você utilizar aí também o MATLAB. Na parte importar aqui, eu peço para o próprio MATLAB criar para mim um script automático. E aí eu já aprendo a programação. Eu vou lá, em vez de importar dado, ele te fala, olha, você quer o ponto .mlx, que é o novo, que a gente já falou a diferença, ou o ponto .m. Vai ter a mesma solução. Vou falar, olha, quero o ponto .m, o script. Então, vou gerar o script aqui, ó. Automaticamente, ele me traz, mas totalmente documentado de como se faz, o que está sendo considerado em cada linha. Então, ele já vem até aqui título, ó, importar dados a partir de textos aí, então, de arquivo textual. Então, está aqui o comando, o PTS delimita ali, número de variáveis 4, especifica o ranger, tá, de linha e coluna, especifica o nome das colunas, pressão, temperatura, resistência. E me mostra o link onde eu posso estar salvando esses dados. Eu posso alterar o caminho do MATLAB ou da pasta, tá? O que que eu faço aqui? Eu só venho aqui e salvo já com o nome ali, então, vou salvar como nome de Webinar aqui, tá? Então, salvei como nome de Webinar. Toda vez que eu precisar tirar aquela linha 3, eu não preciso mais fazer esse procedimento. Eu dou aqui dois cliques no webinar.m e já está aqui. E aí só faço o quê? Vou lá e executo aqui, tá? Então é assim a forma como você pode estar extraindo uma linha ou também, se for coluna no caso, né, específica para você analisar aí a parte dos dados vindo do sensoriamento em tempo real ou de um arquivo aí Excel ou .csv, tá? Olha, Kelly, Sim? tem um ponto aqui do Vitor Hugo, talvez ele esteja com Isso. alguma dúvida. Ele falou assim que não entendeu como foi a utilização da Toolbox para analisar os parâmetros e concluir falhas, acertos e etc. Tá. Primeiro você precisa de uma pré-configuração dentro da sua licença, tá? Para você poder conseguir fazer essas execuções que eu estou fazendo, você tem que ter algumas toolboxes, né, que foram citadas ali dentro do seu MATLAB. Fora isso, você não consegue. Você vai retornar, vai ter retorno de erro, tá? Então você precisa ter uma licença aí com Statistics Machine Learning, Deep Learning, tá? E outras toolboxes que eu citei ali. Se tiver com PLC, você vai precisar aí fazer codificação, gerar código de um modelo Simulink para o PLC, você precisa do PLC código. Se quer conectar o PLC, né, automaticamente no MATLAB, você precisa Industrial Communication Toolbox. Se for para inserir osciloscópio, você precisa da Instrument com Toolbox, tá? E por aí vai. Então, essa é uma configuração de licença, ok? Se você quer ver o que eu tenho de recursos, comando ver, e aí me aparece todas as toolboxes que eu tenho, né? Claro, eu tenho todas as toolboxes aqui, ó. Tá? Por isso que meus modelos estão rodando sem erro algum. Tem o MATLAB Simulink 5G, parte financeira ali, tem o Statistics Machine Learning que eu citei aí, PLC Coder, então tenho todas as toolboxes aí, tá? Mais algum detalhe, mais alguma pergunta por aí, Bruno? Olha, eu acho que eu vou repetir a pergunta que Uhum, foi mais cedo, que era também dentro do MATLAB, que vem aqui do Fernando. Se existe alguma forma de colocar um bip ou saída de som do MATLAB para alerta? perfeito, perfeito. Então, vamos lá.
Isso é relacionado ao último tópico que a gente detalhou, aspectos de IoT também, internet das coisas, uma ligação entre teu processo, sensor e monitoramento, né? Justamente no quarto aplicativo que eu customizei aí para vocês, eu trago então essa informação, tá? O mesmo modelo que eu tenho, sensor de pressão, temperatura, vibração e desgaste. Vocês conseguem ouvir o som? Ô, Bruno, consegue ouvir o som por aí? Kali, a gente não tá conseguindo ouvir o som, Não está tá? conseguindo. Mas eu Não, emiti aqui tá. um alerta, tá? Um bip, né? Vocês podem estar consultando com o Bruno para ter esse modelo em mãos, depois da sequência do webinar. Então, eu estou ouvindo aqui o bip sonoro que eu criei aí para cada tendência anormal de cada sensor. Se o sensor de pressão interna tiver com anomalia, durante esse processo de fabricação de pneus, eu vou ter aqui uma resposta em vermelho e também bip, tá? Isso a cada interação. Você pode observar que aqui ela é rápida a interação, tá? Aí, simultaneamente, tá? Pressão interna, temperatura, vibração, desgaste de banda, tudo simultaneamente. Não tem, tem que esperar analisar a pressão, depois analisa o sensor de temperatura. Não, tudo simultaneamente. Então, eu vou tendo essa resposta aqui. Eu posso, claro, reduzir esse tempo de interação para ficar mais visível, mas sabemos que na realidade funciona dessa forma, né? Totalmente rápido aqui, os bips também, né? Então, eu estou conseguindo ouvir aqui o bip e na sequência do webinar, quem quiser, fale com o Bruno que vai ter esse modelo em mãos para poder aí, então, reproduzir, tá? E aqui, então, Olha aquela, observe, sim, por favor. desculpa, posso falar? Tem mais uma pergunta Tranquilo, aqui vou parar aqui do a Vitor, simulação, ok? Sim. sem problemas. É, o que é considerado nesse caso falha e acerto W? Tá, isso aí é o nome que eu customizei, tá? Então, a falha é que o sensor está a funcionar, o sensor de pressão está a funcionar, está a mensurar uma pressão acima, ou seja, o seu modelo tem uma pressão, né, acima da que você recomendou, né? Você quer de 0 a 50 bar e ela está a funcionar ali 51 ou 50,1 bar. Aí não é recomendado para esse processo de resistência de teste de pneus. E aí ele te retorna ali, então, como anormal, tá? Como não acerto no caso. Aí você pode criar outra configuração falando assim, olha, sensor funcionando errado, vai te retornar escrito, sensor funcionando errado porque passou esse range operacional aí do desgaste da banda. O desgaste é considerado ali 10% das pessoas. E aí tem 10,1% das pessoas total. Aí vai te retornar o alerta do sensor de desgaste, falando que passou aí então esse desgaste. A customização, a forma como você quer que ele te retorne, você pode editar a qualquer momento, tá? Ele não é um padrão, ok? Certinho, cara, aquela. Muito obrigado. Perfeito, nada. E aqui então você tem aí a representação, tá? Depois vocês vão ter aí em mãos. Observe que aqui eu interrompi, então tá falando que ó, simulação interrompida pelo usuário. Eu posso ir no meu código e trocar aí essa simulação interrompida pelo usuário. Por quê? Aqui, ó, no display. Como eu disse, você pode estar apagando aqui e falar assim, ó, simulação interrompida, não gostei. Você pode ir lá e editar, vai te retornar dessa forma. Então não se apega ao nome do retorno, tá? É só o nome que eu dei para mim entender o que está acontecendo no meu processo. Você pode alterar com outro tipo de linguagem, uma forma que você entende melhor dentro do seu modelo, tá? Isso são aí detalhes, ok? Então eu customizei aí ele dessa forma. Dá um CLC que eu estava carregando. Aí outro modelo, tá? Então você pode copiar esse modelo, salvar, criar uma outra linha aí para poder fazer configuração, enfim, você customiza. Ctrl A, você vai ter aí então todo o código marcado, pode copiar ou salvar com um outro nome para você customizar aí da forma que você achar conveniente. Totalmente documentado e de fácil acesso, tá? Mais alguma dúvida, Bruno? Por ali? No momento, não. Pode continuar. Perfeito. Então, observa aqui o que é que eu fiz no código. Eu customizei o canal do ThinkSpeak, aqui ó, configuração do canal ThinkSpeak. Esse é o número do meu canal e esse é o número da chave ali, né, do write key, que é a chave. Então ele pede esses dois parâmetros apenas para configurar todo esse meu modelo e levar lá no ThinkSpeak, tá?
Então, aqui até aproveito mostrar aqui o que já foi feito aí anteriormente também, lá sem problema nenhum. E aqui, pessoal, tá? Então, ó, webinar, análise de dados no ThinkSpeak é uma ferramenta aí envia link, tá? Uma Toolbox terceira que você pode estar conectando aí com MATLAB também, o Simulink, que ele te permite então visualização gráfica do seu processo em tempo real, via tablet, celular, computador, tela de monitoramento e outras, tá? Essa é uma referência básica de um sistema aí usando aí IoT, que é a Internet das Coisas, que consegue mensurar aqueles dados do sensor do sistema de cervejaria, do sistema ou da indústria que fabrica os pneus, para você ter esses dados em mãos e acompanhar em tempo real. Você pode adicionar aí, por exemplo, Statistic Machine Learning no código relacionado a RUL, que é Remanence Useful Life, que é o tempo de vida útil do seu processo, né, justamente para manutenção preditiva e outros, tá? Então, esses são alguns canais que eu tenho do ThinkSpeak, tá? E voltar aqui novamente, esses são os canais. Então, aqui alguns canais de sucesso que já foram usados para mensurar processo ali, que eu customizei, então eu consigo ver em tempo real aqui. Aqui o meu canal. Aqui também foram utilizados aí como caso de sucesso, tá? Usando o ThinkSpeak ali, ok? TSA, Nissan, Alcoa também, ok? E por último aqui, então, o webinar análise de dados de sensor aqui, tá? Então, são duas formas de você conectar aí o MATLAB ao seu processo. Aqui você pode estar customizando dentro do ThinkSpeak como você quer que apareça a visualização, tá? Então, um exemplo básico de como você pode estar usando o MATLAB, Simulink, né? O seu projeto, o sistema de sensoramento e a parte também de IoT aí, a famosa internet das coisas, tá? Então, pessoal, vamos voltar lá no nosso slider agora e falar dos casos de sucesso, tá? Utilizando as nossas ferramentas, MATLAB Simulink e as demais toolboxes que foram citadas. Nada melhor do que casos de sucessos nacionais, né? Já que o MATLAB Simulink, alguns profissionais, alguns estudantes, pesquisadores acham que é um software usado só internacionalmente, né? No Brasil, quase ninguém usa, né? Eu posso afirmar para você que não. No Brasil, tem várias indústrias, várias instituições utilizando o MATLAB Simulink e tendo sucesso. Então, vou passar alguns casos de sucesso aqui relacionados aí aos nossos clientes que hoje usam o MATLAB Simulink e essas toolboxes que eu citei aí para a parte de monitoramento de controle industrial, análise de dados sensores, otimizações de processo, né, desenvolvimento de aplicativo, GAI, que a gente fez aí, o Graphical User Interface, para fazer a representação gráfica, relacionadas aí à automação né, via OIT, usando aí o ThinkSpeak, que é uma ferramenta terceira ali, né, que a gente também usa com as toolboxes, conforme eu mostrei ali. Embraer, nosso caso de sucesso, Boeing, Liebherr, né, ExMobil, a Visiona, tá? A Scania, Volkswagen, Marco Polo, GWM, a GCO, famosa Toyota, grupos Stellantis, Mercedes e BYD, não para só, Itaú, Bradesco, né? Isso vocês conhecem bem, o Safra ali, né? Também tem a USP, tá? Unesp, ITA, Fundação Getúlio Vargas. Ah, essa eu acho que você não sabia, né? Eles usam as nossas ferramentas, usam os toolboxes que foram mostradas aí também para poder aí, né, evoluir e mostrar ali então aspectos tecnológicos aí de última linha. O TFPR, a minha universidade aí onde eu fiz o mestrado e o doutorado, que tenho muito carinho. O FMG, a PUC aí de São Paulo, Senai também usam MATLAB, Simulink e algumas toolboxes que foram citadas aí para poder, então, melhorar o aprendizado e também desenvolver projetos, né? Que a gente sabe que o Senai hoje aí é referência em desenvolvimento de projetos também, tá? Petrobras, para quem não sabe, também utiliza ferramentas MATLAB, Simulink e algumas toolboxes que foram citadas ali. Destaco a toolbox de NG Corpus, né, utiliza aí também MATLAB Simulink, a Hydro, Zentec, da Samsung, Plasma Hub, Vale, Raizen aí,
também VEG e também a Anatel, isso mesmo, Agência Nacional de Telecomunicações, usam as nossas ferramentas, DeepLink, Machine, MATLAB, Simulink e outras que foram citadas aqui, tá? Lembrando que a OpenCAD não só comercializa licenças, como também oferece serviços. Então, se a tua indústria tiver um projeto para ser desenvolvido em curto espaço de tempo, apresentar esse produto pronto utilizando o MATLAB Simulink, né? Pode contar com a OpenCAD Serviços. Falem depois com o Bruno sobre isso aí, que a OpenCAD entrega serviços prontos nas vossas mãos também. Se precisar de treinamento, a gente também dá treinamento com as nossas ferramentas MATLAB Simulink, treinamentos específicos e também aí personalizados, se vocês permitirem o termo, tá? Vamos bater um papo que você aprendeu neste webinar. Comentários, é muito importante aí. O que é que vocês querem ver nos próximos webinars? O que é que tem que ser melhorado? Se foi um webinar que trouxe conhecimento para vocês, então fico à disposição para esse bate-papo aqui e agora com vocês, tá? Muito obrigado pela atenção. Estou aqui pronto para ouvir as vossas dúvidas, vossos comentários, não só aqui hoje no chat, mas também nos sigam no Instagram, nos sigam no LinkedIn, YouTube. Fiquem super à vontade, vocês são de casa. Muito obrigado, estou pronto para responder as vossas perguntas. De primeiro momento, a gente quer agradecer muito a sua apresentação, cara, que ela foi muito boa. A gente teve bastante perguntas aqui. Pessoal, fique à vontade, tá? Para fazer perguntas aqui no chat, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Mas caso vocês não tenham também, tá? Nós temos nossos canais de comunicação, no qual que vocês podem entrar em contato com a gente, tanto pelo YouTube, Facebook, Instagram, ou pelo contato OpenCard, tá bom? A partir desses e-mails, vocês podem estar notificando a gente vai tirando suas dúvidas. Tranquilo. Obrigado a todos, votos de um excelente dia. Contem com a gente e esperamos vossas sugestões, elogios e críticas. Até o próximo webinar.